Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja presente na vida de cada um. Quais são um dos maiores perigos para aquele que, hoje atualmente, se depara com diversos ensinamentos, com pessoas que vêm a público e falam determinados assuntos, mascaram determinadas coisas, não colaboram de forma essencial com o esclarecimento, porque, querendo ou não, cada um sabe o que é melhor para si e cada um se adequa àquilo que possui sintonia, ressonância e frequência. Mas aquele que é desavisado, não tem conhecimento, sente que no desconhecido, no invisível, há de ter algo que irá proporcionar a sua estabilidade interior e, como um recente desbravador, busca e empreende um caminho abrindo a mata, buscando tão somente encontrar os tesouros da vida que, por um tempo atrás, possivelmente lhe foi negado, devido à sua própria consciência, como uma questão autoimposta ou por paradigmas, por autoridades, nas quais criaram um revestimento subconsciente nesta pessoa, impossibilitando-a de acessar um verdadeiro conhecimento. Muitos são assim, quando estão diante de determinadas informações espirituais, ainda possuem aquele bloqueio interno que a religião causou. Eles não sabem discernir o certo do errado para suas próprias caminhadas. Mas hoje eu gostaria de falar especificamente disto. Com tanta informação que temos atualmente, com tantos ensinamentos, devemos ponderar, devemos colocar também o crivo da razão, mas também com a influência do espírito. Como vivemos em uma realidade dual, temos o livre arbítrio. Podemos colocar de forma definitiva, simples e concreta, duas compreensões: as forças evolutivas e as forças involutivas. O que seriam as forças evolutivas? É tudo aquilo que colabora com o desenvolvimento espiritual, com a paz, com a busca do equilíbrio, da reforma interior, da mansidão, da temperança, do respeito aos demais, respeitando as suas escolhas, aquilo que eles escolhem, o caminho que eles trilham para si mesmos. Entre outras coisas mais que entendemos. E existem, no caminho espiritual, as forças involutivas. É tudo aquilo que nos traz a ilusão de facilidade, de posse, de poder, de vingança, de controle e manipulação dos demais, entre outras situações. Antigamente o caminho era muito mais difícil de ser trilhado. O indivíduo deveria incorporar o arquétipo do peregrino e sair por aí em busca do verdadeiro e real conhecimento. Tinha como bússola a sua intuição e o seu contato com a sua presença interna, o seu Deus pessoal, lhe guiando pela estrada com uma profunda e inalterada fé, uma condição inabalável, um pilar essencial para todo e qualquer buscador que almeja obter a verdade e o verdadeiro conhecimento. As pessoas eram testadas para saber se realmente possuíam a verdadeira intenção de elevar a si mesmas, de contribuir com o próximo
e se tornarem mais puras e refinadas perante o próprio Deus, ou se estavam em busca de aventuras, de poder, de conhecimento tão unicamente para os seus caprichos e necessidades mais brutas. Hoje em dia, todos possuem acesso de forma liberada a diversos conhecimentos e técnicas que colaboram com a evolução do espírito. E neste caso, dos dias de hoje, do terceiro milênio, com acesso facilitado, muitos são aqueles que também acabam prejudicando as suas vidas, se aliando com forças obscuras sem terem um real conhecimento. Mas quando essas forças obscuras elas entram na vida da pessoa, são por alguns motivos, e um desses motivos é por ela sustentar as necessidades mais baixas, ou aquilo que podemos designar como eu inferior. O eu inferior, ele é motivado, ele atua e é despertado conforme as paixões, os vícios, as necessidades de posse, de fama, de controle, de ter, de possuir, ou ligado a este plano material somente. Ele buscará a satisfação contínua e se vinculará com determinadas forças que estão pertinentes a esses alcances. Ou seja, esses seres atuarão como um intermédio para que ele possa acessar aquilo que ele tanto almeja, que ele tanto anseia e que também é uma profunda ilusão revestida de algo essencial e eterno. Este é um dos grandes erros dos seres humanos. Não conseguem observar o além e analisar de acordo com o presente e o futuro. Eles só levam em consideração o momento, já explico, em relação a os seus estímulos mais baixos, ou seja, a necessidade instintiva a ser sanada. Se manter no presente, no aqui e no agora, seria uma outra coisa. E sim trago para os senhores a reflexão de efeitos de causas, ou seja, são condições que virão após tomarmos determinadas decisões, porque o futuro em si ele é criado pertinente a atuações do presente. Tudo que envolve o ego, o estágio mais baixo de consciência, da percepção da consciência em si do ser humano, irá ser o promotor de uma queda futura. E explico por quê. Vamos dizer que o indivíduo ele tem uma necessidade de poder, de posse, que ele busca de forma incessante o lucro acima de tudo e qualquer coisa, passando por cima das pessoas ou de forma até mesmo lícita, mas cresce em si uma prepotência, uma soberba enorme, no qual ele não colabora de forma complacente com os demais que também necessitam de alguma forma. E o que acontece? Simples. Quando o indivíduo ele tem mais, ele não contribui, naturalmente podemos entender que o próprio Cristo, isso nos disse: a quem tanto é dado, muito será cobrado. E por quê? O espaço como conhecemos, ele é um plano, ou seja, é uma percepção sustentada pela consciência.
Acima do nível do plano físico não há separação. Esta é uma ilusão dos seres humanos. Sustentar somente as suas necessidades, e o universo não atua desta forma. O universo atua em colaboração, em equilíbrio. Assim é a configuração do cosmos. Assim é o perfeito engendramento criado por Deus. Nada está apartado um do outro. Não existe espaço. Existe uma interconexão essencial acima do nível da mente, acima do nível deste plano 3D tridimensional. E todos nós sabemos que tanto o plano físico quanto qualquer outro respeita as leis universais, embora os seres humanos ainda não entendam. Só presenciam mistérios, prodígios ou situações que jogam como definição de oculto, pela incapacidade, não como crítica, mas sim por estágio evolutivo, de entenderem que os milagres da vida não são milagres, e sim a utilização de forças ou leis espirituais ocultas à percepção dos 5 sentidos. Quando um indivíduo muito tem, naturalmente, se mantém desta forma, não colabora, não distribui, não equilibra nada. Ele, na verdade, desequilibra o universo, pois muito ele tem e os outros necessitam. Ele ainda não entendeu que os outros são ele mesmo, em um estado mais puro e essencial da vida, em um estado mais puro e essencial de compreensão consciencial. Mantendo esta conduta de vida, então, o que ele faz é colaborar com a desorganização do cosmos, que é um profundo equilíbrio. Mas muitos podem dizer: ele se esforçou para ter, ele se esforçou para possuir, sim, mas há um entendimento que ele deve colaborar de forma parcial, obviamente não levando em consideração ideologias políticas ou qualquer outra coisa, e sim falando de uma forma da qual o universo opera, em perfeita harmonia e sinergia, em profunda síntese. Podemos analisar o microcosmos, o homem e suas divisões, as células, as moléculas, os átomos, o reino subatômico em geral. Tudo está colaborando para o perfeito equilíbrio. Há uma colaboração entre tudo. No nível humano, não seria diferente. Então muitas pessoas se vinculam com o invisível, com a necessidade de possuírem. Cresce a soberba e as tendências más, incluindo o que já foi dito anteriormente, ou seja, são diversas complementações que colaboram e estão definidas na classe de forças involutivas. Quem serão os companheiros espirituais dessas pessoas? Por lei de sintonia e ordem e equilíbrio, naturalmente, serão seres desta mesma estirpe espiritual, profundos manipuladores da mente humana. Muitas pessoas têm a ilusão de que seres obsessores ou coisas do tipo só são esses aí que ficam ao redor das pessoas ou que se manifesta em algumas igrejas. Elas desconhecem na profundeza dos níveis ainda mais baixos. Seres milenares que acompanharam toda a evolução do ser humano sabem onde acessar um ponto ou outro
e como estimular a queda de muitos. Orai e vigiai nunca será dito de forma excessiva. Vamos dizer que exista pessoas que também são apegadas a outra, querem porque querem estar ao lado daquela pessoa, ou seja, se vinculam a determinados seres, com a necessidade de manter essa pessoa presente em suas vidas. E o que acontece? Esses seres são acionados, eles são os promotores do caos, eles vão interferir no livre-arbítrio da pessoa. E aquele que colaborou com isso adquiriu um débito perante a lei. Uma nota de advertência é lançada e o cosmos responde. Ele buscará o equilíbrio, pois a lei, quando é posta em ação, nada jamais pode reverter isso, a não ser o profundo arrependimento do indivíduo, o perdão e a necessidade da sua reformulação interior. Se ele se mantém no estado que está, ele irá passar por todas as situações no qual ele mesmo colaborou e atraiu para a sua existência. A lei de equilíbrio é insubordinável somente a preces e orações. É necessário que haja a perfeita reforma interior, pois só assim nós mudamos verdadeiramente a nossa vibração interna. Saímos daquela frequência, nos libertamos do nosso estado inferior e assim podemos colaborar com a lei de harmonia natural do universo. O indivíduo que almeja acima de tudo a projeção pessoal deseja intensamente, excessivamente, demasiadamente a fama. O que ele não pode perceber são os lobos que estão neste caminho, pois já está de noite. A sua intenção já está colaborando com este estado de consciência, pois ele almeja tão somente o estado ilusório de ser. E ele possui dentro de si uma grande responsabilidade, pois quando o indivíduo ele está sob a tutela, influenciando diversas pessoas, seres o observam e o induem a cometer determinados atos ilícitos e imorais que ele nem percebe, pois já está hipnotizado. E quando comete esses atos, os outros são influenciados. E aquele efeito dominó ocorre. Muitas pessoas adquirem aquelas tendências más. Influenciar negativamente uma só vida já pode ser um grande conflito para a consciência, não aqui, mas do outro lado. Imagina cometer diversos atos imorais para que muitos sejam influenciados também e de forma inconsciente. Existem muitas armadilhas neste mundo. As pessoas nem mesmo conhecem. Então elas se aventuram, vão para cá e para lá, sem mesmo presumir a forma que elas estão vivendo, os seus verdadeiros interesses, os seus ideais, se aquilo está colaborando com o desenvolvimento espiritual ou está abrindo espaço para forças involutivas. Tudo que envolve os apegos e as paixões humanas. A condição inferior sobrepõe o estado sutil e equilibrado da alma e lhe põe em contato, conexão com esferas que vibram nesta mesma frequência. E como nós vivemos no estado em que não há separação, todos os planos estão interconectados de uma forma concreta em um único lugar. O que diferencia é o estado de consciência. Já analisei muitas pessoas dizendo: determinada pessoa, se continuar desta forma,
irá para mundos inferiores ou planos inferiores ou o inferno. Na verdade, a pessoa já pode estar nesta condição, mesmo em carne. Ela só está presa no corpo, mas o seu espírito pode estar acessando estas frequências, da mesma forma que o indivíduo pode caminhar, vaguear na Terra, e a sua mente, a sua consciência pode estar pairando sobre os níveis mais altos dos mundos celestes. O que diferencia um do outro é somente a intenção. Deus não cobra pacto com ninguém, pois ele simplesmente é. Ele só deseja o aperfeiçoamento e o crescimento do seu próprio filho. Ele disponibilizará e dará tudo o que é necessário para um indivíduo que reformula suas vibrações e se mantém no estado de paz e harmonia. Então, todos nós, independente do quanto sabemos ou do quanto já trilhamos, devemos sempre estar fazendo a autoanálise, a autoobservação, buscando sempre a comunhão com os níveis mais puros e elevados, através da conduta de retidão interna, de equilíbrio através da meditação e oração. E assim estaremos colaborando tão somente com o nosso próprio bem-estar, principalmente no outro mundo, pois este plano físico ele é passageiro e temporário.